Boa noite. Último dia de agosto de 24. Gravar mais um vídeo, na continuação de como os romanos conseguiam mandar, né, na época de Jesus, mandar e comandar Jerusalém e toda a Galileia. Então, para isso, eles contavam, foram lá e impuseram ao povo hebreu, né, ao povo hebreu um rei. E esse rei imposto, filho de Herodes o Grande, o qual participou do massacre das crianças em Belém, né? E nomearam, depois da morte de Herodes o Grande, um filho dele, o Herodes Antipas, que assumiu então por volta do ano 20 da Era Comum e foi até o ano 39. Ou seja, bem dentro da faixa de idade em que João e Jesus começaram o seu ministério. Herodes Antipas, o pai era idumeu, ele também era, né? Os idumeus, lembram? Eram descendentes de Esaú. Então, são tribos de Jacó, filhos de Isaac, que teve dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó, nós já comentamos toda a história, ele foi para buscar uma esposa, fugido de Esaú, que queria matar ele, aquela coisa toda das leis de herança e da bênção que ele recebeu em vez do Esaú, onde ele botou o peleguinho no braço para parecer peludo, que o Esaú era peludo. Quando aquela história ele se mandou, voltou depois lá de Labão, depois de trabalhar 7 anos por uma mulher, a Bleia, depois ele trabalhou mais 7 para poder casar com a Raquel, e aí veio embora. Bom, então a família dos Herodes, ela vem do grupo de descendentes de Esaú. A grande obra de Herodes, Antipas, diferente do pai dele, que construiu coisas que até hoje estão em pé lá, né? A mais maravilhosa de todas as coisas, não a maravilhosa, mas a mais comentada e a mais sabida, é o, o Muro das Lamentações, que de Muro de Lamentação não tem nenhum, nada. Os judeus vão lá para orar e não só para se lamentar. Dentro da oração, quem não vai lá pedir alguma coisa e lamentar a sorte que está tendo? Né? Então, Cotel, o muro ocidental, Hamaravi, e ele está lá até hoje. Né? Outras obras dele, que a gente comentou num vídeo anterior, foi a Fortaleza de Massada, e alguns aquedutos, algumas cidades que ainda restam, né? O próprio Herodion, que sobrou do, do, de fazer Jogos Olímpicos, né? Então tá tudo lá ainda. E no vídeo que eu liberei daquela orquestra de 1.000 membros, né? No anfiteatro da Cesareia de Filipe, né? É uma maravilha, né? Eu desejo visitar assim com forte desejo. Bom, então ele tem um título, Antipas, né, de tetrarca da Galileia. É que o Herodes, sabendo que eles iam se matar tudo, os filhos, né, ele resolveu e dividiu em 4 partes, deu 2 para um filho e uma para outros filhos.
Então ele era o tetrarca. Tetrarca é o comandante, o líder, o rei, o sub-rei de uma quarta parte. Então, frisando, né? Não é o mesmo Herodes que aparece no Massacre das Crianças, mas é todo o Herodes que aparece no livro dos Evangelhos, falando sobre o João Batista, Salomé, Herodias, e está tudo penduricalho nele. Né? É tudo por conta dele. Na época de Antipas, o governador era o Pôncio Pilatos, e por algum período do governo de Antipas, o Anás e o Caifás aparecem. O Herodes Antipas, né, tetrarca da Galileia, também não era assim um trigo limpo, né? Porque ele era casado com uma mulher que era ele era casado com uma mulher que era filha de um árabe poderoso. E ele se divorcia dessa mulher, ele abandona essa mulher, devolve ela para o pai, para se casar com a Herodíase, que era a neta do Herodes o Grande, que se divorciou do irmão dele. Mas não é um Filipe, mas não é o Filipe da Cesareia que a gente ouve nos livros. Tá? O João Batista denunciava que era ilícito esse casamento. E por esses motivos a Herodíase conseguiu que ele fosse preso. Depois de um ano preso, numa noite que deram bastante vinho para ele, e ele tinha umas tendências pedofílicas, né? Ele era... Na época eu não sei se classificariam como pedófilo, hoje sim, né? Ele, já um homem adulto, jamais chegando próximo da meia-idade, ele se babando de desejo pela enteada, né? E a mãe, mais safada do que ele, ou tão safada quanto, estimulou a filha a dançar para ele, fazer todo aquele showzinho, e no fim ela ganha de recompensa a cabeça do João Batista. Então, e como o pai já não era muito certo da cabeça, porque ele era tremendamente preocupado em se matarem ele, estava sempre se defendendo e matando gente que ele achava que podia matar ele, o Herodes Antipas também não tinha uma cabeça muito bem regulada. Né? A Herodias então treina a filha no palácio para dançar, né? E numa dessas danças o Herodes, com cachaça, com vinho, sabe-se lá com o que deram para ele beber, e a guria consegue então, porque eu comentei, porque aos 13 anos a menina faz o bat, bat mitzvah, que é a apresentação da menina à sinagoga. Então, uma menina com 13 anos, ela é apresentada à sinagoga e ela está apta a seguir e ser responsável pelos seus atos frente à comunidade. Então, talvez ela tivesse mais do que 13 anos, então, dentro do contexto, ela poderia participar desse tipo de festa, né? Onde pegaram o Herodes. O Antipas, quando ele mandou matar João Batista, ele ficou com a ideia de que o João Batista ia ressuscitar. Então, quando Jesus aparece, eu não gosto do Cristo, né? Porque Cristo é uma criação lá dos gregos, né?
é Jesus o ungido. Cristo é a tradução para o grego de ungido. Mas a igreja cristã consagrou Cristo e não o ungido. Os, os evangélicos é que usam mais essa terminação para se diferenciar das igrejas cristãs tradicionais. Inclusive, há uma passagem no Novo Testamento de que Jesus pergunta para os seus discípulos, né, quem o povo diz que eu sou, né? E João diz, alguns dizem que você é João Batista reencarnado, mas não podia ser, né? Porque João Batista morreu e Jesus já tinha idade, né? Jesus, inclusive, conheceu João Batista, então não poderia ser a mesma pessoa. Né? No interrogatório de Jesus por Antipas, Jesus fica calado, não fala nada. Né? E aí, isso aí foi assim, uma ofensa, né? O Herodes se ofendeu. Né? Como que esse homem não fala comigo? Né? Bom, como ele tinha sido divorciado da filha de árabes, né? Do, o árabe era um comandante, Aretas IV, era seu ex-sogro. E aí o sogro veio para cima de Antipas, fez uma guerra contra ele, tomou determinadas partes da Judéia dele, ele perde territórios na Judéia, tudo por vingança do sogro. Né? E em 39, um sobrinho tal de Agripa I, ele com medo do Agripa, ele vai falar com o Calígula para se livrar do Agripa, e o Calígula viu a oportunidade e se livrou dos dois. Né? Condenou o Antipas por ser traidor, mandou Herodias ir junto, mandaram para a Gália. A Gália era um extenso território, incluía a França, um pedaço da Espanha, a Bélgica, a Suíça, aquela parte de cima lá, e até um pedaço da Alemanha. Então o Herodes teve o seu fim lá com a Herodíase, lá na Gália. Aonde dizem que a Maria Madalena foi também, né? Maria Madalena sai de Jerusalém e vai para Gália, mas no sentido de Gália, Espanha. Né? Tanto que Santiago de Compostela é dito como o destino de um dos apóstolos, né? Ele está lá, sepultado, e hoje Santiago de Compostela é um centro de peregrinação. Os textos dizem que a Herodias era perversa e maquiavélica. Ela casada com Filipe, né, o meio-irmão do Antipas, que deixou o Filipe para casar com Antipas. Numa época em que o divórcio era motivado pelo marido, né? Ele tinha o direito de repudiar a mulher. Né? É ela que arquiteta, então, a prisão de João Batista, instrui a filha, e depois de um ano João Batista preso, ela consegue que ele seja decapitado. Vamos pegar mais um personagem aí. Nós gastamos 15 minutos com o Antipas, vamos gastar um pouquinho de tempo com o Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi governador romano da Judéia entre 26 e 36 da Era Comum, ou depois de Cristo, né? A família dele não era uma família de grande prestígio lá em Roma, né? Mas mesmo assim ele conseguiu
ser governador dessa província. Mas ele era ligado não diretamente a Roma, mas à Síria. Ele respondia ao governador da Síria, da onde fazia parte a Galiléia. A Galiléia, nessa altura do campeonato, ia até Gaza, né, quase no Egito. Ele era casado com a Cláudia, né? E ele é mencionado, o Pôncio Pilatos, no credo de Nicéia, né? No credo a gente crê que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou no terceiro dia. E também no credo dos apóstolos. Na igreja etíope, na igreja coopta, ele além de mártir, ele é santo. Não há registros históricos de como que ele chegou na Galiléia. E o Pôncio agia no interesse de Roma. E ele passava por cima dos costumes judeus, e isso é o que interessava a Roma. Tudo para que não dê problema e as cobranças de impostos fluam. Esse era o objetivo de Roma. Quanto mais imposto nós arrecadar, menos a gente gastar, mais a gente sobra para dar dinheiro para Roma. E Roma queria era dinheiro. Há uma revolta de samaritanos, né? Na Samaria, melhor dizendo. E aí ele reprimiu com muita violência essa revolta na Samaria e que os, o sumo sacerdote de Jerusalém e os religiosos se reportaram ao governador na Síria e ele teve que ir a Roma dar explicações. E lá em Roma, com o Tibério, né, o imperador já era Tibério, a sucessão de imperadores em Roma era assim, rapidinho também, né? Era Calígula, depois nós vamos ver que Calígula vai nomear um sumo sacerdote, e quando chega na época do Tibério, o sumo sacerdote também não era. Ou seja, não fez o que Roma quer, desaparece rapidinho também. Aí se acredita que ele voltou para Roma e foi para os negócios da família lá e se aposenta dessa parte de ser do exército romano. E casualmente é o único governador de Roma, na Judéia, que tem registro, tanto na Bíblia quanto registros não, arqueológicos. Eu ia dizer geológicos, não. Arqueológico. Acharam uma pedra lá na Cesareia de Filipe, que essa obra foi feita por Pôncio Pilatos. Então, uma simples frase dessas numa pedra, né, já certificou que o Pôncio Pilatos existiu, né? Também foram recuperadas algumas moedas cunhadas por ele, que tem o efígie dele, né? E a única referência a Cláudia, mulher de Pôncio, está na Bíblia, onde ela diz e dá um conselho para ele: não te mete nesse julgamento, não faça mal a esse homem, porque eu sonhei que deve ser assim. Cuidado. Isso está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 19. E essa pequena é a curta. Aí o resto da história dos aparecimentos de Pilatos estão na Bíblia, né? Estão no Novo Testamento. Então, mais coisas sobre ele, a gente tem toda essa passagem tradicional da Bíblia, né, que a gente sabe. Ele mandava lá da Cesareia, né?
onde tinha o anfiteatro, aquele que eu mostrei no vídeo, melhor dizendo, aquele anfiteatro que está no vídeo que eu mostrei. E ele ia a Jerusalém nas festas, porque aí ele carregava com ele o grosso dos soldados, porque Jerusalém, que tinha em torno de 40 mil pessoas, passava a ter uma população de 250 a 300 mil pessoas de peregrinos que iam a Jerusalém cumprir as suas obrigações de Páscoa, de Shavuot, de Sukkot e outras festas tradicionais judaicas. Bom, Caifás. O Caifás era Yosef Caifás. E ele se tornou sumo sacerdote no ano 18 da Era Comum, depois de Cristo, e vai até o 37. E ele, sumo sacerdote, é que passa se desenrolando toda a vida de Jesus na Bíblia, toda ela é sobre o foco e o mando e o julgamento de Caifás. Caifás era genro de Anás. Anás era um sumo sacerdote anterior a ele, que foi deposto no ano quinto, no 15º ano. Porém, aí está uma das tradições hebraicas que vem até os dias de hoje. Tá? Existe um sobrenome judaico chamado Cohen, é C-O-E-H, Cohen. Cohen é a família do irmão de Moisés. Então, todos aqueles que são dessa família, eles são Cohen até hoje. Porque o judeu admite dois nomes. Ele tem um nome que a sociedade onde ele vive impõe. Então, aqui ele é Samuel da Silva. Mas lá nas anotações da sinagoga, ele é José Bené de alguém, Samuel Bené Isaac Cohen. Então ele é sacerdote, ele é da família sacerdotal. Eles sabem quem são os sacerdotes desde o tempo de Moisés. Claro, se houve alguma falha, alguma falcatrua aí, faz parte, né? Que nem todos os Cohen são de fé. Sempre tem aquele que sai pro lado errado. Então Caifás não era Cohen, ele era saduceu. E os saduceus tinham origem naquele grupo que foi lá para o deserto 200 anos antes de Jesus, que escreveram os pergaminhos do Mar Morto e tudo aquilo que a gente já comentou, né? Os essênios. Ele era genro de Anás, o Anás sucedeu Anás, o Anás e ele foram nomeados por Roma e eles tinham muita influência lá na época, né? Porque o Caifás conseguiu nomear 5 cunhados como sacerdote. E sacerdote era um carguinho bom na época, né? Porque de tudo que era dado ao templo, uma parte era do sacerdote, né? Para sustentar o sacerdote. E aí, dependendo do tipo de vida que o sacerdote tinha, ele pegava mais ou menos, né? Então, ele já era sacerdote, Caifás, quando iniciou a evangelização de João Batista e segue, no ministério de Jesus. A Bíblia trata ele como uma pessoa, descreve ele como uma pessoa perversa e manipuladora. E no o Sinédrio, o tal famoso Sinédrio, né? Vocês lembram daqueles 70 ajudantes que o Ietro
disse para ele, Moisés, ô Moisés, tu está muito atarefado, nomeia o pessoal aí para te ajudar, chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de 1000. Pois é, o Moisés nomeou 70. E esses 70 fazem parte do Sinédrio nessa época, que tomou força depois da volta do cativeiro da Babilônia. E eram 70 mais um que representava Moisés e era encarregado de fazer o julgamento das coisas. Então, nesse tribunal, era 70 mais um representando Moisés, e quem era o representante mais um? O sumo sacerdote, que coordenava tudo. O Caifás tinha muito medo dos zelotes. Zelotes foi um grupo judaico que apareceu depois dos essênios, e esse grupo veio com ideias de que ou nós tomamos Israel dos romanos, ou os romanos não vão embora. E aí o Caifás tinha medo que eles fizessem uma revolta e nessa revolta ele perdesse o emprego dele, né? Toda a mordomia que ele tinha direito. Então ele era contra os zelotes. Então ele policiava de perto o nosso Judas Iscariote, que era um zelote, né? E ele, como apóstolo, ele caminhava com Jesus, né? Não se sabe direito como é que ele morreu, não se tem esses escritos, nem o... Existe um escritor nessa época, Flávio Joséfo, que é um historiador, hoje chamado de historiador, mas era um cara que escrevia as coisas que aconteciam na época, né? E ele era um judeu, e era um judeu que vivia nas cortes romanas, né? Para anotação das coisas que aconteciam, que era para relatar para Roma, né? E esses guardados do Flávio Joséfo não mostram como ele morreu. Agora, em 2008, depois de 2012, 14, foram encontrados dois sepulcros em Jerusalém que foram atribuídos a Caifás, porque nos dois está relacionado e existem inscrições que é de Caifás. Então, mas como Caifás teve mais de um Caifás, inclusive o Caifás teve filho e neto Caifás, fica meio dúbio da onde, se é realmente o Caifás ou se é um descendente do Caifás. Mas é tudo osso do primeiro século. E aí encerramos com o Anás, né? O Anás, também sumo sacerdote, salientando que o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no Santo dos Santos, no Arona Hadakosh. Lá, mesmo que no Templo de Jerusalém, onde deveria estar a Arca da Aliança, com o cajado de Arão, com o maná e mais as tábuas da lei que foram dadas a Moisés, a arca já havia desaparecido. Ela desaparece lá nos ataques de Nabucodonosor a Jerusalém mais de 500 anos antes. O Anás também não era Cohen e tinha 5 filhos nomeados sacerdote. Então, 5 sacerdotes, filhos do Anás com 5 cunhados do Caifás. O Sinédrio já tem 10 votos a favor do que Anás e Caifás decidirem. O que mais que a gente tem aqui anotado sobre... Sim, o medo de Caifás que destruíssem o templo, destruísse Jerusalém, ele perdesse o empreguinho dele, vai se materializar lá no ano 66, quando começa a Revolução Judaica
contra os romanos, e aí os romanos começam lá na Cesareia de Filipe e vêm destruindo toda Israel. Eles vêm descendo e vêm destruindo tudo que é judeu, eles vêm botando abaixo, para não sobrar nada. E ainda forçam os judeus a ir embora de Israel, é a diáspora. Então, o que o Caifás pensava, em 66 depois de Cristo, acontece. E nessa época, a família de Anás é uma família poderosa, né? Tanto que conseguiu nomear todo esse povo em pleno Império Romano, né? O Anás teve um filho que também se chamava Anás, que é morto por Roma, justamente no ano de 66, na revolta judaica contra Roma. E aí Roma destruiu de tal maneira e levou tudo embora para Roma. Tanto eu já comentei isso num outro vídeo. No Arco de Tibério em Roma está lá gravado, né, que foi em homenagem a Tibério que venceu essa revolta. Está lá gravado o soldado carregando a menorá de 7 braços para Roma. Então a menorá de 7 braços foi para Roma e deve ter sido dissolvida em ouro, né? Ela tinha em torno de 75 quilos de ouro. Bom, esses são os personagens ligados à vida de Jesus na metade do primeiro século. Eu estou procurando, vou fazer uma análise, aproveitar, vou aumentar mais aqueles vídeos das mulheres, né? Quero falar de devorar e não a Deborah. Nossa, né? A Deborah era uma juíza. E junto eu quero ver se eu coloco a Cláudia, mulher de Pôncio Pilatos, que nas igrejas cristãs ortodoxas do leste europeu, ela é santa. Ela foi canonizada. Roma não. Mas as igrejas ucranianas e daquela região, que a Ucrânia mesmo era um país menor que o Rio Grande do Sul, né? E com o tempo a Ucrânia também foi expansiva e cresceu, dominou territórios e é uma colcha de retalho. Mas lá naquela região ela é santa. Aí eu vou trazer isso aí com mais detalhes mais adiante. Boa noite.